alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Por gerações Ele é, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o tempo está, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Ele é grande, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Ele é digno, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Eu quero ouvir só a igreja. Sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno de cante. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Ele é grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos sentar a última vez. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande. Oh, oh, oh. Quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Ele é grande. Ele é grande, todos hão de ver.
Bom dia, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor. Vamos nos assentar. Primeira coisa que eu quero dizer é para você que nos visita. Tem aí, né, Mônica? Você que nos visita, a gente sempre pede, a gente sempre oferta para você uma recordação da nossa comunidade. Então está aqui a sua caneca, tá bom? Você pega, por favor, aqui com a Mônica, ergue a mão aí, Mônica. Procure a Mônica, tá certo? E leva um presentinho também para você estar sempre se lembrando da gente também e orando pelas nossas vidas como igreja do Senhor Jesus. Amém? Opa! Irmãos, tem um recadinho em relação a sábado que vem. Sábado que vem teremos um encontro de jovens aqui. E você que é jovem ou você que se sente jovem, se quiser participar, se puder colocar na tela o tema que a gente vai falar no sábado que vem, o encontro. A gente vai falar sobre encontrar a verdade. O tema é Encontrando a Verdade. Irmãos, nesse mundo que a gente vive, que tem várias versões, várias verdades que pregam por aí nas redes sociais, no mundo afora. Os jovens ficam muito confusos. Não só os jovens, né? Acredito que todos nós ficamos muito confusos. E se a gente não tiver firmado na palavra de Deus, a gente vai se confundir mesmo, a gente vai acabar caindo. Então, a ideia é realmente mostrar a verdade da palavra de Deus para os nossos jovens. Amém? Então, sábado, dia 31, né, às 17 horas, aqui na igreja, sobre o tema Encontrando a Verdade. Tá bom? Convide, se você souber, se você conhecer algum jovem, convide. E se você for jovem, venha. Amém? Valeu. Domingo passado, eu e a Cristina, nós não estivemos presentes aqui, por um motivo muito especial. A gente estava na Bahia, em Salvador, podendo levar a palavra do Senhor àquele lugar. Nós estivemos lá com os nossos irmãos, pastor Jorge, pastora Cristina, o qual alguns aqui conhecem, já estiveram conosco várias vezes aqui em São Paulo pregando, quando a gente estava no outro prédio, e eles fazem ali um congresso que chama Congresso Avançar, que é um congresso de redescobrir a palavra, de avançar mesmo, de entusiasmar, né, os irmãos na fé, de levantar a fé dos irmãos. E a Cristina teve a oportunidade de, na sexta-feira, abrir o congresso. Eu encerrei no domingo. Teve o bispo André, da Igreja Metodista, levando a palavra também no sábado. Na quarta-feira, por fim, eles me chamaram também. Aproveita que você está aqui na Bahia, né? Vai lá e leva a palavra. E foi uma bênção, irmãos, com eles, porque nós fomos lá para abençoar a igreja, abençoar os irmãos, e nós saímos de lá fortalecidos, revigorados. Foi um poder de Deus, irmãos. E assim, sabe, quando a palavra fala que conformosos são os pés daqueles que anunciam boas notícias, né? A gente percebe que a gente planta a semente, a gente colhe, e a gente sai sorrindo mesmo, entusiasmado, né? Revigorado na fé, porque viu que a semente foi plantada. Agora, duas coisas me chamam a atenção ali naquele espaço. Primeiro, que o baiano já tem uma tradição que diz que baiano não nasce, né? Baiano estreia, né? Então, eles já são um povo de natureza, muito alegre, né? E imagine, então, a igreja, irmãos, como é uma igreja alegre, acolhedora, sabe? Igual a gente também, nós somos acolhedores, né? Vocês se sentiram acolhidos, né, irmãos? Não deixa eu mentir sozinho. Né? Mas, assim, a alegria deles, a hospitalidade, meus irmãos, é coisa assim, tremenda. Uma igreja vibrante no louvor, vibrante, igual nós cantamos aqui, que sabe, enche o coração de alegria, de temor,
Porque a adoração, a gente sabe, irmãos, a adoração, ela despedaça o jugo também, né? Não é assim? Né? Ela quebra as portas do inferno. E foi esse momento. E outro momento é ver aquela igreja com sede, vontade de ouvir da palavra de Deus. E eu vi isso, sabe? Uma igreja assim, cativante com a palavra. Na quarta-feira, foi uma grande surpresa para a gente, porque praticamente ninguém sabia se ia ter alguém de fora ou não, mas a metade da igreja, mais ou menos, estava presente em um culto de quarta-feira. E aí eu fiquei triste, porque a gente marca a reunião de oração, vem 4, 5 gatos pingados orar, né? A gente fala assim, nós vamos ter culto no meio da semana, todo mundo, glória a Deus, aleluia. Mas a gente fala assim, perde a disposição, sabe, irmãos? Porque se a gente não consegue vir orar, vai fazer culto para quê de quarta-feira, né? E eles têm uma palavra lá de quarta-feira, chama-se culto da restauração. São palavras voltadas à restauração mesmo do coração, né? De entrega mesmo. E é simplesmente, nós saímos muito revigorados, muito fortalecidos. Eu agradeço demais o convite que eles nos fizeram, porque Deus encheu o meu coração. Amém? Eu espero que isso aconteça hoje aqui com o teu coração também, que o Espírito Santo possa falar ao teu coração. E como a gente estava, né, ainda de férias, eu chamei nosso irmão Carlos hoje para trazer e compartilhar a palavra. Enquanto a gente estava lá, pastor Joel trouxe uma palavra aqui também, né, meu irmão, de Josué, de encorajamento também para as nossas vidas, o qual fomos edificados. Tivemos a oportunidade juntos lá de assistir o culto, né, e gostaram demais da palavra do pastor Joel. E hoje, nosso irmão Carlos, fazendo a estreia aqui, né, irmãos? Fazendo a estreia aqui com a gente. Ele tem estado com a gente, participado com a gente, né? E acho que a igreja também se identifica muito com o nosso irmão. E ele posta algumas coisas muito maravilhosas também, que já alimenta a gente durante a semana, né? No nosso grupo de oração. Então, nós vamos agora orar por ele, né? Para que o Espírito Santo venha sobre ele. Eu quero convidar você, então, a estender também as suas mãos. Louvamos o teu nome, Pai, te agradecemos pela vida do teu servo hoje, ó Pai, conosco, ministrando da palavra, ó Pai amado, que é, ó Pai, como uma faca, ó Pai amado, de 2 gumes, ó Pai, que a tua palavra ela é viva e eficaz, ó Pai. Senhor, que o teu Santo Espírito sopre, ó Pai, através da boca do teu servo, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, ó Pai. O Senhor possa, ó Pai, derramar unção, poder, glória e sabedoria sobre a vida do teu servo agora, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai. E oramos também, ó Pai, pela tua igreja. Que tenhamos, ó Pai, ouvidos atentos, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja falar hoje ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, irmão. Fique à vontade para terminar, se quiser terminar, esperar o louvor final, tá bom? Fica livre, né? Ajeita aí o que você quer. Tá bom. Isso é bom. A graça e a paz esteja com todos. Está ouvindo? Eu pedi para colocar o pedestal porque eu sou filho de italiano e a gente fala muito com as mãos, né? E aí o microfone fica para lá e para cá e acabou. Obrigado. Irmãos, para mim é um privilégio estar aqui. E eu confesso que as minhas pernas estão trêmulas. Né? Que não é fácil. Depois de tudo que vocês cantaram, louvaram, o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Que Deus possa me usar esta manhã, que eu diminua e que Ele cresça,
que a palavra do Senhor que Ele colocou em meu coração por esta semana, que eu consiga, com fidelidade, obrigado, transmitir ao meu coração e ao coração da nossa igreja. Amado, obrigado por aqueles que eu convidei a estar aqui presente. Eu quero dizer a vocês que o convite foi meu, mas quem atraiu vocês foi o próprio Senhor Jesus. O tema que Deus colocou no meu coração, que até o pastor colocou no grupo, né, é a cruz do Calvário. Eu quero, nesse momento, orar mais uma vez. Querido Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, pelo privilégio de eu estar sendo usado esta manhã. Senhor, que eu seja verdadeiramente usado, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, mas, Senhor, que eu me agigante a transmitir a Tua palavra. Porque estamos aqui, Senhor, sedento da Tua palavra, que os nossos corações, Senhor, possa ouvir, guardar, Senhor, esta Tua santa palavra. Como diz o pastor Edgar, ela é viva, ela é eficaz, porque a palavra não é deste que vos fala, a palavra é do Senhor que será derramada esta manhã. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, me ajuda que eu consiga, Senhor, verdadeiramente transmitir a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos discorrer hoje em alguns versículos. Eu sei que muitos não leram a Bíblia essa semana, por falta de tempo, né? Então nós vamos ler alguns e você vai ter oportunidade de ler conosco. Nós vamos ler Atos 3, os versículos 6 e 16, que é a introdução da mensagem, quando Pedro está indo para o templo, e ele está indo para fazer a oração como ele e João faziam sempre. Então vamos ler os 6 em diante, que diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso lhes acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traístes e negastes perante Pilatos, quando esse havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos condenassem, e vos concedesse um homicida, um ladrão. Desarte significa, desta maneira, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a esta saúde perfeita na presença de todos vós. Mas Deus assim cumpriu o que Dante anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de padecer. Arrependam-vos, pois, e convencei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. 23 agora. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo.
e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: da tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades até aqui. Meus irmãos, aqui já começou Pedro falar sobre a mensagem da cruz do Calvário. A mensagem da cruz do Calvário, ela tem sido esquecida pelas igrejas hoje, porque ela não dá ibope, ela tá fora de moda, ela virou demodê, porque a igreja que prega a verdade, que prega sobre a mensagem da cruz, é uma igreja que não está lotada. Como diz o pastor Joel, domingo passado, essas igrejas estão lotadas de pessoas vazias. Igrejas que têm pregado aquilo que a Bíblia nunca pregou e prometido aquilo que Jesus nunca prometeu, estão lotadas de pessoas vazias. Porque no dia da adversidade serão os primeiros a se sucumbirem. No dia das mães, o pastor Marcos pregou também a respeito disso. Essa geração será comparada a quem? E ele disse que o testemunho das igrejas hoje tem sido preocupante. Infelizmente, estão perdendo a essência da mensagem da cruz. Não se pregam mais. Irmãos, o que é a cruz do Calvário? O que ela tem impactado e o que representa nos dias de hoje? E eu estou falando para crentes. E as igrejas que a gente tem se dirigido é para as pessoas que um dia aceitaram Jesus, que levantaram a mão na emoção, vieram à frente, até se batizaram, mas continuam pecando, fazendo as mesmas coisas que o mundo tem feito. São verdadeiros na emoção, se batizaram, entraram um pecador molhado, pecador seco e saiu um pecador molhado, porque não houve mudança, não houve metanoia. A palavra metanoia significa mudar de rumo. Nós temos que mudar quando nós aceitamos Jesus, porque nós não somos mais deste mundo. A palavra cristão significa pequenos cristos, significa separado. Separado do quê? Separado do mundo. Se nós somos separados do mundo, por que nós estamos fazendo as mesmas coisas que o mundo tem feito? Qual é o nosso maior legado que Jesus deu para nós? Que nós sejamos verdadeiramente separados, para que nós possamos impactar a sociedade. Irmão, vamos fazer uma reflexão. A igreja brasileira tem impactado a sociedade brasileira? Não tem impactado, porque são poucas as igrejas que pregam verdadeiramente a palavra do Senhor com fidelidade. A maioria não estão pregando mais a mensagem da cruz, porque ela não dá ibope, infelizmente. Irmãos, para muitos a mensagem do Calvário é um símbolo, uma metáfora, um ceticismo, uma religiosidade. Você já ouviu alguém passando de frente a um cemitério e fazendo o sinal da cruz? Em frente a uma igreja fazendo o sinal da cruz? Em frente não sei de onde fazendo o sinal da cruz? Isso é um ceticismo, isso é uma religiosidade. Irmãos, a mensagem da cruz é loucura por essa sociedade egoísta que cada dia mais se torna egocêntrica. As igrejas não têm sido mais igrejas cristocêntricas, elas têm sido igrejas homocêntricas, aonde o líder é visado, porque não se prega mais sobre o pecado. Porque quando se prega contra o pecado e arrependimento, as igrejas sofrem para manter os seus membros. O pastor Edgar, a direção dessa igreja sabe do que eu estou falando, a luta que é. Mas nós temos que levar a mensagem. A mensagem da cruz, ela é um desafio
para nós, para os seres humanos, sempre foi, sempre será, principalmente para aqueles que não conhecem a palavra, porque ela é loucura para os que perecem, mas ela é o poder de Deus para aquele que crê. Nessa bendita palavra que está sendo tão banalizada nos dias de hoje, meus irmãos, só pela graça de Deus. A prática da lei não livra o homem da sua pecaminosidade da carne. Muito pelo contrário. É por isso que o apóstolo Paulo, ele nunca pregava visando ajudar os homens a se desenvolver humanamente, a aperfeiçoar na carne. Não, ele sempre pregava a cruz de Cristo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a mensagem do Calvário, a mensagem da cruz, ela é o cerne da palavra de Deus. Ela é o centro da palavra do Senhor. Porque desde o Velho Testamento ao Novo Testamento converge para Cristo e converge para a cruz. Irmãos, a mensagem da cruz, ela é uma mensagem única e verdadeira. E se não for a mensagem da cruz, nenhum de nós teríamos a salvação. Nenhum. Como eu disse, a palavra e a mensagem da cruz, ela é o cerne da palavra do Senhor. Olha o que Isaías diz lá em Isaías 53, de 1 a 3. Isaías profetizou o nascimento do Messias há 700 anos antes do Messias nascer. E ele também falou sobre a cruz. Olha o que ele diz lá, como ele profetizou. No primeiro diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atrai, nada em sua aparência para que o desejássemos. Irmãos, como é que nós possamos ver um Jesus desenhado, de cabelos longos, olhos azuis, de pele clara? Isso é invenção humana. Se você pegar a história, tanto da Bíblia como a história daquela região, por causa do sol, Jesus devia ter a pele bastante escura, por causa daquela região. Então, o homem tenta fazer um Jesus que lhe agrada, mas ele, como diz aqui em Isaías, ele não tinha nada na sua aparência que nós o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Será que ele é até hoje? Absolutamente até hoje. Sabe por quê? Essas igrejas, como diz o pastor Joel, que estão lotadas, abarrotadas. Jesus não é mais o centro dessas igrejas. Jesus não tem sido convidado a nem permanecer, nos bancos dessas igrejas, porque ele foi expulso da própria casa. Porque o homem que está sendo é o líder carismático, é o líder eloquente que prega um sermão que atrai as pessoas no sentido de autoajuda. A palavra do Senhor não tem sido mais derramada e pregada na sua essência, porque eles não estão preocupados na salvação, eles estão preocupados com poder, dinheiro e barganhando o evangelho do Senhor Jesus, vendendo aquilo que ele nunca prometeu. E essas pessoas estão cegas espiritualmente. Vão lá ouvir aquilo que eles querem ouvir. E esses líderes dessas igrejas têm pregado, meus irmãos, aquilo que o cliente quer ouvir, como o pastor Marcos disse no Dia das Mães. Vão lá para massagear o seu ego, porque tem pessoas que não querem largar o seu pecado de estimação. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é odiada por eles. Por quê? Porque ela nos confronta. A palavra do Senhor sempre vai nos confrontar, sempre vai apontar para nós o nosso erro, o nosso pecado, mas nós não queremos largar o pecado de estimação. Que nosso Deus tenha misericórdia da igreja e que sustenta os pastores que têm lutado para pregar a verdadeira palavra. Irmãos, a cruz representa o preço que foi pago
pelo nosso pecado, nós nunca saberemos o preço que foi pago na cruz do Calvário. Nunca saberemos. Porque o nosso Deus é um Deus que se preocupa conosco nos mínimos detalhes. O pastor Edgar um dia pregou aqui que Deus chama a estrela pelo nome, ela vem. Se Deus que criou as estrelas chama pelo nome, ela vem, conhece o nome de cada uma delas, irmãos, pode ter certeza que Deus conhece cada um de nós e conhece o nosso nome. Sabe por quê? Porque Ele fez nós a sua imagem e semelhança. Se Ele fez nós como imagem e semelhança dEle, não vai nos conhecer, não vai nos preocupar conosco. Olha o amor que Deus tem por cada um de nós. Ele morreu na cruz do Calvário e foi por amor. Você quer a maior expressão de amor que a humanidade já viu, é na cruz. Não tem outro. Só tem um caminho. Jesus não foi um coitadinho. Jesus nasceu para morrer na cruz, porque não existia outro meio de salvação a não ser a cruz do Calvário. Então Jesus, ele veio no mundo, como o pastor Edgar disse, que existem duas datas importantes: o nascimento e a crucificação. E para nós, a crucificação é o poder de Deus, é o que nos traz a esperança de um dia viver com Ele na eternidade. Se não for a cruz, nenhum de nós teríamos salvação, nenhum. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, e nós estávamos separados desse amor eterno, e estávamos condenados ao inferno. Foi pela graça imerecida na cruz do Calvário. É por isso que nós temos que guardar a mensagem da cruz no nosso coração e meditar todos os dias. Como disse também o Marcos no dia das mães, se você quer crescer em intimidade com Deus, só existe uma maneira: meditando e lendo na palavra do Senhor todo dia. Não tem como você ter intimidade com Deus se você não meditar e não ler todo santo dia na palavra do Senhor. Não tem outra maneira, meus irmãos, de nós termos uma vida saciada, que a paz que excede todo entendimento, se não for em Jesus. E para isso nós temos que ter no nosso coração a consciência de uma vez por todas: se você é cristão, se você aceitou Jesus no seu coração, e você quer verdadeiramente ir para o céu, você tem que obedecer a palavra dele. Você sabe por quê? Por causa da desobediência que o pecado entrou no mundo. Porque nós somos cristãos, falamos que somos para todo mundo, mas nós estamos dando exemplos, nós estamos sendo exemplos para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Nós somos verdadeiramente a luz que tanto a Bíblia fala que nós seremos a luz e o sal deste mundo. Será que nós somos verdadeiramente? Será que as pessoas, quando olham para nós, sentem Cristo na nossa vida? O que está acontecendo? Ou o mundo tem roubado toda a nossa energia no sentido das coisas desse mundo? Irmãos, você já viu alguém levar alguma coisa desta terra? A palavra de Deus diz, tem uma passagem que ela diz assim, que nós vamos comer o melhor do fruto desta terra, mas não é esta terra que a Bíblia fala. Porque nesta terra, essa terra jaz no maligno. O que você tira de bom no maligno? Absolutamente nada. Então a terra que está dizendo aqui não é esta que nós estamos vivendo. Porque Jesus, ele disse, porque Jesus, nós temos que entender que ele é Deus, ele estava com Deus em todo o tempo, que ele era o verbo que se tornou carne. E a palavra de Deus diz assim: por causa do pecado do homem, a terra se tornou maldita. E Jesus veio porque nós estávamos separados, havia uma lacuna, um abismo entre o homem e Deus. E a palavra religião significa Jesus Cristo, porque ele que ligou novamente o homem a Deus, porque nós estávamos destituídos da glória dele. Olha o amor que Deus tem por nós. Ele se preocupa em cada detalhe. Então, por que, meus amados irmãos, nós temos que nos preocupar com as coisas desse mundo? Se nós não somos desse mundo, nós somos peregrinos aqui, nós somos nômades nesta terra, porque a nossa casa definitiva não é aqui.
Por que então a gente tem que ficar se agarrando com as coisas do mundo, se preocupando com essas coisas? Olha o que a palavra de Deus diz: quem se preocupa com o que comer, o que beber, são os ímpios, não somos nós. Porque Deus vai dar exatamente o que você precisa para viver. Basta crer. Nós temos que crer com todo o nosso coração, porque Ele é Deus. Ele cuidou e tem cuidado de mim e de você. Eu quero aqui, antes de encerrar, eu quero dar um pequeno testemunho. O Eliel já conhece esse testemunho, mas eu tenho que falar porque ali começou a mudança da minha vida. Eu estava desempregado, a gente estava passando uma situação bem difícil. E eu comecei a trabalhar. Eu cheguei em casa um dia, minha esposa me falou: nós não temos nada para comer. Eu morava ali num lugar, eu tinha um vizinho que tinha me dado uma vez 3 tomates. E esses tomates, ele disse: olha, esse tomate aqui é tomate francês, tipo francês. Eu estava na geladeira guardado. E a minha esposa me disse: nós não temos nada para comer, nós estávamos com o nosso filho pequeno. Eu falei: meu Deus, eu não era ainda nem cristão, para falar a verdade, mas eu sou filho de pastor, meu avô foi pastor, minha família toda é evangélica. Aí eu falei: o que eu vou fazer? Eu falei para minha esposa: deixa que eu vou lá, vou fazer uma gororoba. É isso que tem, é isso que nós vamos comer. Eu peguei os 3 tomates, tinha acho que 1 ou 2 cabeças de alho, um pedaço de cebola e um pouquinho de farinha. Eu fiz a gororoba. Pergunta para minha esposa, para o meu filho: foi a melhor refeição que nós comemos na nossa vida. Tinha sabor de camarão. Nós comemos, sobrou. O meu filho até hoje fala: eu nunca comi nada mais gostoso do que essa comida. Sabe por quê? Fui eu que fui fazer a comida, mas os ingredientes foi Deus que colocou. Se esse é um Deus que cuida de nós, Ele vai cuidar da nossa vida. Perdão. Ele é um Deus que nunca nos deixou. Eu sou testemunha disso. Irmãos, eu tive 2 cânceres. E quando eu estive a primeira vez, o médico falou para mim: você tem 90% de ficar mudo, trêmulo e vai ficar deficiente dos 2 braços. E eu estou aqui falando e testemunha da glória de Deus. Esse é o Deus que eu aprendi a servir, e eu sou apaixonado pela palavra desse Deus. Pastor, eu não consigo ficar um dia sem ler a palavra. Eu não consigo um dia de falar desse nome maravilhoso. Eu sei que eu sou a pessoa mais pecadora da face da terra, eu sei. Eu até brinco que o dia que eu estiver no céu, eu vou falar: Paulo, irmão Paulo, você disse que você era o maior pecador. Eu vou falar para ele: não, você não é o maior pecador, Paulo, sou eu, porque você estava escrevendo a história, e eu já tenho a história completa e ainda continuo pecando contra Deus. Amém. Obrigado. Irmãos, esse é um Deus que cuida dos nossos mínimos detalhes da nossa vida. Ele nunca nos desamparou. Ele nunca vai desamparar, porque Ele é fiel. E a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar, porque Ele é fiel. Esse é um Deus. Queridos irmãos, o nosso Deus não é um Pai distante. Tem um louvor que diz que Ele é um Deus distante. Eu digo que Ele é um Deus distante, é um Deus de perto. É um Deus de longe, é um Deus de perto. Ele não é um Pai indiferente. Ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai presente que nos conhece pelo nome e cuida de cada detalhe da nossa vida. Seus braços são abrigo em meio ao caos, consolo nas lágrimas e força quando as nossas se esgotam. Esse é o nosso Deus que tem nos sustentado. E você sabe o que Deus já fez na sua vida. Você sabe que Deus é um Deus maravilhoso.
Ele não apenas nos observa à distância, não, mas Ele caminha conosco em todo o tempo, porque Ele diz que estaria conosco até o fim dos tempos. Mesmo que nós passamos no vale da sombra da morte, lá Ele estará conosco. Esse é o nosso Deus, que nos sustenta com a sua mão direita fiel e nos envolve com a sua paz que excede todo entendimento humano. Amados irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus, a mensagem da cruz é loucura para uma sociedade excêntrica em busca do prazer acima de tudo. Mas para nós é o poder de Deus, a esperança bendita de um dia de estar com Ele na glória. Amém? Irmãos, eu espero de todo o coração que esta pequena reflexão possa reverberar por esses dias no seu coração e que ela possa trazer uma reflexão profunda da mensagem da cruz do Calvário, que a Bíblia Sagrada é o manual da nossa vida. Você não precisa de mais absolutamente nada. As pessoas têm buscado em todos os outros lugares, têm buscado soluções humanas. As clínicas psicológicas estão lotadas, mas a palavra do Senhor, ela é perfeita. Ela traz tudo o que você precisa, porque ela é o nosso alimento diário. É ela que vai te sustentar na hora da adversidade. Essas igrejas, como diz o pastor Joel, que estão lotadas, irmão, eles são os primeiros a se sucumbirem, porque eles não têm raiz, não foram criados raiz, porque eles estão construindo as suas casas na areia. Não criam raiz, é exatamente como a parábola do semeador. Caiu na terra, mas não foi profunda, não criou raiz. É uma emoção que vai passar, porque não criou raiz profunda. E quando vier a adversidade, que a perseguição já começou aos cristãos. Nós já estamos vivendo. E se você não tiver fincado na palavra do Senhor, você vai se sucumbir. É ela que vai nos sustentar. E ela que vai nos dirigir e nos levarmos a entender o propósito de Deus para a nossa vida. Você quer conhecer a Deus? A gente às vezes fala assim, eu quero ouvir a palavra de Deus, não é? Você quer ouvir a palavra de Deus? Quer mesmo? Leia a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir a palavra de Deus através de você. Então, você tem nesta palavra, neste livro sagrado, tudo que nós precisamos para viver, tudo. E Deus sabe do que você precisa. Então não se preocupa com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Ao futuro a Ele pertence. Nós temos que viver a dádiva que Deus nos deu, chamado hoje, que é um presente de Deus. Como diz essa canção que vocês cantaram aqui, o grande Deus é tudo. Nós não precisamos de nada. Nós temos tudo que nós precisamos para viver. Está na palavra do Senhor. Amém? Que Deus seja louvado. Pastor, obrigado, por favor. Amém. Grato, meu irmão, pela palavra de encorajamento, de continuarmos firmes nessa palavra. Firmes. Né? Diante do texto também, a gente percebe o seguinte: hoje a igreja tem prata e ouro, mas não tem paralítico andando. Então, quando a gente perde essa essência dessa palavra, da mensagem da cruz, nós vamos ver muitas coisas nesse mundo, mas nós não vamos ver transformação de vida. E a mensagem da cruz é essa, é transformação de vida. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Pessoal do louvor, por favor, nós vamos encerrar com um cântico que diz mais ou menos isso também. Amém? Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé.
Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar,
e com ele no lar uma parte da glória em te ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe, irmãos, a gente precisa lembrar o seguinte, que nós fomos crucificados com Cristo, nessa cruz. A nossa vida não mais nos pertence, mas pertence a Ele. Amém? Que a gente possa ter essa entrega, porque todo dia é um dia de entrega. É a entrega do eu nessa cruz. Amém? Que você tenha uma semana abençoada na presença de Jesus. Que a graça, que a paz, que o poder da mensagem da cruz entre sobre sua casa, transformando, renovando, restaurando tudo aquilo que precisa ser restaurado. Que a glória do Senhor Jesus seja manifesta e que o poder do Espírito Santo habite ricamente em vós, hoje e para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dá um abraço no teu irmão. Vá na paz do Senhor Jesus.